Bom dia a todos. Mais uma manhã aqui meditando com a Vanilza. E hoje o livro que eu escolhi para conversar com vocês e a gente meditar um pouquinho, o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. E diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, então, ela foi deixada por Deus para que houvesse o que no ser humano? Possibilidade de aprendizado, tá? Repreensão, correção e educação. E por que é que Deus deixou a Bíblia dessa forma para o ser humano? Para que ele fosse perfeitamente perfeito e habilitado para executar as boas obras. Você acha que consegue ser bom por você mesmo? Não. Você só consegue fazer algum ato de bondade se você tiver com Deus, tá? O Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida, e aí você vai reconhecendo que todas as bênçãos que você recebe é proporcionada por Deus. Então, nesse primeiro verso aqui, o 16, diz que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Não é só um fragmento. Tem gente que acredita que só o Novo Testamento está valendo. Depois que Jesus veio e fez o sacrifício, só vale o Novo. Onde na Bíblia está escrito isso? Não existe isso escrito. E aqui nesse verso diz que se toda a Bíblia foi escrita por Deus, por que Deus ia anular uma parte? Então não tem lógica a gente querer questionar, levantar esses questionamentos. E eu sei que todas as coisas que cooperam para o mal vêm de Satanás. Então, assim, se levantam pessoas falando contra a palavra de Deus. Pessoas que são usadas pelo inimigo para tirar partes da Bíblia, para alterar partes da Bíblia. Tem um livro, e em específico o capítulo dele é o 20, o Êxodo, onde Deus, próprio Deus, foi lá e escreveu. Ele não inspirou um ser humano para escrever os mandamentos. E aí, se você parar para prestar atenção, que eu nem quero falar muito de questão de mandamento, por quê? Primeiro você tem que conhecer Jesus, que é o que fez sacrifício por você. E aos pouquinhos ele vai colocando no seu coração o que tem que ser feito, tá? E os 10 mandamentos é uma dos requisitos que ele pede para que a gente cumpra. E onde foi mexido? Justamente nos mandamentos, né? Facilitar e tal. Aí muitos dizem assim: o mandamento mudou depois que Jesus ressuscitou. Beleza? Muitos pregam isso. Mas eu vou deixar para você o seguinte recado: você não tem que ir pelo que as pessoas dizem. Você tem que ir baseado no que a Bíblia fala. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia foi deixada por Deus para que haja essa situação na sua vida enquanto mãe e pai, administrador do lar? Olha só, ela é inspirada e nos ajuda na questão de ensino. De onde vem tantas regras que existem no mundo hoje? Não vem pensar você que é porque o ser humano é inteligente. Não. Nossa inteligência, a gente pode até ser inteligente em algumas coisas, mas toda essa inteligência, essa sabedoria não provém de mim mesma. Ela provém de Deus. Então, as regras que existem hoje no mundo, quer seja no trânsito, né, como você vê que quem dirige aí tem muitas regras que a gente olha e pensa, meu Deus, que coisa chata de se cumprir. Por que existem tantas regras? As regras, elas foram criadas para segurança do ser humano, né? E muitos dizem que, eu já ouvi essa frase, né? Eu fiquei admirada e fiquei um pouco chateada, nem falei nada. Mas a pessoa falou bem assim, regra, ela foi criada para ser burlada, para ser quebrada. De onde vem essa mensagem? De onde vem um pensamento desse? O inimigo de Deus faz isso? Coloca pra gente que você não precisa cumprir as regras. Elas foram criadas assim, mas você vai adaptando conforme o seu caminhar, o seu desenvolvimento aí na sociedade. E não é assim. A Bíblia foi deixada para que houvesse isso. E se a gente parar para pensar assim, quem gosta de ser repreendido, por exemplo?
Você tá lá fazendo uma coisa bem tranquila, dali a pouco chega alguém e fala assim: ó, você fez tal coisa errada. Vai lá e corrige. Ninguém gosta. E a Bíblia é justamente isso. A partir do momento que você começar a estudar a palavra de Deus, lembra que eu já falei um vídeo atrás, uma mensagem atrás? Quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais a gente vai ver que a gente é imundo, impuro. Sabe um trapo de imundície, como a Bíblia mesmo diz? Sim, você vai começar a se reconhecer. E daí temos que tomar cuidado num detalhe. Porque a partir do momento que você decide estudar a palavra de Deus, para você conhecer quais são os propósitos dele para a tua vida, por quê? Deus não te criou somente para você viver 50, 40, 30, 20, 16 anos. Não, ele te criou para você ter uma vida eterna. Isso, uma vida para sempre. E não é uma vida aqui, essa vida que você está levando agora. É uma vida eterna que ele vai voltar aqui na Terra para restaurar tudo isso. E aí você pode pensar, mas da onde que a Vanilson tirou essas ideias? Bíblia, leia a palavra de Deus. Deus não ia deixar esse livro só para matar tempo do ser humano. Eu e você precisamos estudar. E não é uma vez ou outra no ano, é todos os dias. Eu comecei a fazer o ano bíblico, eu tô meio atrasada, mas não importa. O importante é o quê? Estudar. É ler, é estudar e buscar conhecer qual é o propósito de Deus. É muito fácil pegar e falar, mas será que realmente vai acontecer isso? Será que realmente existe essa eternidade? Vai existir? Outra coisa que acontece muito, as pessoas duvidarem da existência do maligno. Onde já se viu, gente, pelo amor de Deus? Estude a palavra de Deus. Deus deixou a Bíblia para isso. Aí você não quer ser repreendido, lógico. Ninguém gosta de ser corrigido. Se você está errando ali em determinada coisa, qualquer tarefa que você estiver fazendo, você vê que está dando errado e vem alguém, mas você insiste em fazer aquela coisinha errada, até que você consiga ajustar. Vem uma pessoa e fala, olha, faz desse jeito aqui que desse jeito não está certo. Do jeito que você está fazendo, não está correto. Faça dessa outra forma. Muitas vezes a gente não tem a humildade de pegar e falar, nossa, então tá, eu vou tentar. E aí acontece de dar certo, você elogia a pessoa, olha, valeu, obrigado pela sua dica. Nem sempre acontece isso. A repreensão para o ser humano não é uma coisa bem-vinda. E quando você abrir a Bíblia para estudar mesmo, eu falo, Senhor, me ajuda a consertar os meus caminhos. Eu quero andar e quero fazer a sua vontade. Presta atenção que muitas coisas Deus vai revelar para você, que através da Bíblia, as revelações vêm através do estudo da palavra de Deus. Não é só uma pessoa vindo ali falar, está sendo revelado tal coisa para você. Não, é a Bíblia e somente a Bíblia. Creia na palavra de Deus. E Deus vai fazer as transformações que você precisa. E aí você vai olhar o que você precisa corrigir na sua vida e vai se dispor inteiramente aos braços de Jesus e ele fará essa mudança. Não adianta você ficar esperando por uma revelação que um ser humano vai falar para você. Não. Creia no que a palavra de Deus menciona. Que Deus nos abençoe para isso. Vamos orar? Querido Jesus, eu te agradeço por esse dia. Obrigado por mais essa meditação. Fique com todos aqueles que ouvirem essa mensagem, que o seu Santo Espírito os conduza para verdadeiro estudo da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço. Amém.